Fala pessoal, beleza? Professor Túlio Madison aqui na área e hoje nós vamos dar início à nossa trajetória de direito administrativo. Eu estou muito feliz com isso. Vai ser uma aula muito legal. Vamos falar de conceito de Estado, a diferença de Estado para governo, falar das funções típicas e atípicas, falar ainda de administração pública, sentido objetivo, subjetivo. Está uma aula muito legal. Fica aí, presta atenção, curte, comenta, compartilha e tira dúvida, pergunta, enfim. Tá muito legal, beleza? Um abraço, valeu, tchau, tchau. Fica aí. Fala pessoal, beleza? Vamos começar a nossa primeira aula de Direito Administrativo e começamos com a ideia de Estado. Quem é o Estado? Ora, o Estado é um povo dentro de um território submetido a um governo, certo? À medida que a ideia de Estado vai se aprimorando, nasce outra ideia, a ideia de Estado de Direito. O que significa isso? Representa que a administração pública ela se submete ao direito posto, assim como os demais sujeitos que estão no seu território. Beleza? Ou seja, o Estado de Direito é aquele que se submete ao direito que ele mesmo instituiu. Beleza? E esse Estado de Direito tem 3 pilares, quais sejam a tripartição de poderes, a universalidade de jurisdição e a generalização do princípio da legalidade. A tripartição de poderes falaremos em breve. Já vamos falar dessas duas aqui, a universalidade de jurisdição e a generalização do princípio da legalidade. Ora, universalidade de jurisdição nada mais é do que estarmos todos submetidos a jurisdição. É ela que diz o direito. O artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição vai dizer que todos podem ser socorridos pelo judiciário. Beleza? Além disso, a generalização do princípio da legalidade significa que todos estamos submetidos a esse princípio, tanto os particulares quanto os administradores. Por que eu botei uma diferença? Porque ao particular, tudo é permitido, salvo o que é restrito, o que não pode. Ou seja, é uma coisa mais ampla para o particular. Olha, você pode fazer tudo isso aqui. Isso aqui você não pode. Já para o administrador público, o servidor público, é uma liberdade mais restrita. Na verdade, a lei vai dizer que ele só pode fazer o que está aqui, ó, o que está aqui dentro. E ele pode fazer isso aqui tudo. Beleza? É uma liberdade menor. Ele só pode fazer o que está na lei. Já o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. O entendimento é esse. Beleza? Todos estamos sujeitos ao princípio da legalidade. Partindo agora para falar da tripartição de poderes, essa ideia começou com Montesquieu, lá na obra dele, O Espírito das Leis. Ele defendia que o poder tinha que ser dividido, porque naquela época o poder se concentrava nas mãos do rei, nas mãos do monarca. Ele era soberano naquela época, né? O rei não erra. Portanto, ele traz essa ideia de tripartição de poderes para poder dividir. Era melhor assim. Essa ideia foi evoluindo e trouxe para a gente funções para esses 3 poderes, quem sejam, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. À medida que essa ideia foi evoluindo, então vieram as funções típicas e as funções atípicas, ou seja, o poder ele foi criado para ter funções típicas, mas pela ideia dos freios e contrapesos, que é o check and balances, teríamos também as funções atípicas. Vamos destrinchar isso aqui, lembrando que esses poderes, eles não são poderes instrumentais, como ocorre com os poderes administrativos que vamos estudar mais à frente. Esses poderes são estruturais, são poderes organizacionais, são poderes independentes e harmônicos entre si.
conforme o nosso artigo 2º da Constituição. Então vamos lá. O Poder Executivo, vamos falar primeiro das funções típicas. O Poder Executivo ele vai fazer o quê? Administrar e executar. O Poder Legislativo vai legislar e fiscalizar. E o Poder Judiciário vai julgar. Beleza? Aqui está a questão das leis, né? De onde os dispositivos constitucionais que dão fundamento a eles. Já a questão de forma atípica, né? O executivo ele pode legislar. Quando? Quando, por exemplo, o presidente da República edita uma medida provisória, ele está legislando. O Poder Executivo também julga. Quando? Ele julga quando um ato de infração ou uma sanção em licitação, sempre em âmbito administrativo. Ele não vai julgar, não vai fazer coisa julgada. Nós temos o sistema inglês. É o que o Brasil adota. Mas isso não vai ser visto aqui agora, vai ser no próximo vídeo. Mas então, ele vai julgar num âmbito administrativo. Lembrando que todos podem ainda fazer o quê? Se socorrer do judiciário. A universalidade de jurisdição. Beleza? O Poder Legislativo, ele vai administrar, assim como o judiciário também pode, nos seus casos de licitação. Beleza? Quando ele se organiza, ele está administrando. Então, ele pode fazer uma licitação, é a função administrativa. O Poder Legislativo também pode julgar. Um caso emblemático são os casos de crime de responsabilidade. Nesse caso, o Senado Federal, por exemplo, ele vai julgar o presidente da República. Lembrando que o presidente do STF, isso aqui não precisava, mas a gente vai falar. O presidente do STF desce para o Senado Federal, certo? E aí, por que ele desce para o Senado? Um dos casos, nós temos 81 senadores, certo? Se o presidente não julgasse, o presidente do Senado, nós teríamos 80 senadores, né? Mas nesse caso, um do STF desce, vem para o Senado Federal, e agora nós temos 81 senadores para julgar o presidente da República. Mas isso é coisa de constitucional, beleza? Então esse é o crime de responsabilidade. O Poder Judiciário, ele pode administrar, como já falei, na questão de licitação, e pode legislar quando faz, por exemplo, o seu regimento interno. Beleza? Vamos falar aqui agora dessa diferença entre Estado e governo. Começando aqui pelo Estado, o Estado se apresenta externamente ou internamente. Externamente, ele se apresenta como a RFB, a República Federativa do Brasil. Internamente, nós temos a União, né? Externamente, ela veste a sua capa e vira República Federativa do Brasil. É um Estado soberano, né? Internamente, nós temos a autonomia. União, Estado, DF e município. Beleza? Quem é o Estado? Ora, é um povo dentro de um território submetido a um governo. Beleza? E quem é o governo? Ora, o governo é a expressão política de comando. É quem está à frente. É quem tem a capacidade de manter a ordem. Beleza? Esse governo pode ser visto aqui, basicamente de duas maneiras. Aqui é uma adição, digamos assim, é um plus. Ela pode ser vista no sentido subjetivo, formal ou orgânico. São os órgãos. São as pessoas que fazem a administração, ou da forma objetiva, material e funcional. Ora, é a atividade administrativa. Há quem diga também que existe uma terceira acepção, que é a operacional, que é como o governo conduz politicamente os seus negócios. Beleza? Vamos para frente. Vale também falar dessa questão aqui de forma de governo, sistema de governo, e forma de Estado e regime de governo. Às vezes cai mais em constitucional, mas também pode cair em administrativo. Mas é bom sempre lembrar disso. Beleza? Forma de governo adotada pode ser república ou monarquia. O Brasil adotou a república. Tá certo? É a forma como o governante é eleito. O sistema de governo, nós temos o sistema presidencialista, ou seja, nós não temos o parlamentarismo. A forma de Estado é como os estados mesmo, né? Os entes políticos se organizam, né?
Aqui nós temos uma federação, nós não temos um Estado unitário. E o regime de governo é se nós somos uma democracia ou uma ditadura. Ora, nós somos uma democracia. O concurseiro, ele gosta de um mnemônico. É mais fácil para lembrar, tá certo? E você sempre que puder se apoie nisso, porque fica muito mais fácil de deglutir os assuntos. Então, quando te perguntar reforma de governo, a república é fogo. Forma de governo, a república é fogo. Sistema de governo, ora, o presidente, ele é sistemático. O sistema de governo, o presidente, que é o presidencialismo. A forma de Estado, o Estado fede, de federalismo. E o regime de governo é o rego, regime de governo, rego democrático. Isso mesmo. Vamos para frente. E por fim, esse aqui é o nosso último slide. A administração pública, ela pode ser vista em dois sentidos, que é o que mais cai. Subjetivo, formal ou orgânico. Isso aqui são os sujeitos, são as pessoas, certo? Que conduzem a administração pública. Já no sentido objetivo, material e funcional, é a atividade do Estado, né? A atividade administrativa. Perceba que isso aqui casa com isso casa com isso aqui casa com isso. É questão de prova. Ele vai falar, o sentido subjetivo é a atividade, errado. O sentido formal é a atividade, errado. O sentido funcional é o sujeito, errado. Então aqui é questão de prova muito batida. Aqui quem passa no concurso não erra isso, tá? Então, falando no sentido subjetivo, formal, orgânico, nós temos os órgãos, os servidores, os agentes nessa qualidade. Um exemplo, a Presidência da República, o MGI, TCU, Congresso Nacional, STF, MPU. Servidor, nós temos tanto o servidor efetivo, temporário, agentes na qualidade, nós temos o mesário, temos o agente que está representando o Brasil, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, está representando o Brasil lá junto eu nem sei se acho que é não sei se é o UEFA, na FIFA, né? FIFA, perdão. Então, lá quando fala da Copa do Mundo, enfim, é o agente honorário, né? Beleza. Quando a gente fala do objetivo material funcional, aqui eu vou adotar a corrente clássica do Eli Lopes Meirelles, beleza? Ele fala em quatro tipos de atividades. É a prestação de serviço público, o poder de polícia, a atividade de fomento e a intervenção. Prestação de serviço público, ela é normatizada, por exemplo, pelo nosso artigo 175 da Constituição Federal, tá certo? Que por meio de concessão ou permissão, a administração pública, ela pode delegar essa função para um particular, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente pode falar a administração pública ou o particular, prestando o serviço público de água, de energia, de água, de transporte, beleza? Poder de polícia disciplinado no nosso artigo 78 do CTN. É uma função ordenadora. Ele é muito disciplinado, é visto pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, ou seja, é um benefício da coletividade. Você vai beneficiar uma coletividade ou vai se preocupar com ela em detrimento de uma só pessoa, por exemplo, do individual. Então, eu estou sempre primando a coletividade em detrimento de uma pessoa. Eu estou restringindo essa pessoa em prol dessa galera. Beleza? A atividade de fomento ela é uma atividade que vai incentivar ou regular, tá certo? Aqui a gente pode citar a ANAC, a Ancine, beleza? Eu incentivo uma atividade por um particular, mas eu também tenho que regular se ele está fazendo tudo dentro da lei, beleza? A intervenção ela pode ser tanto na propriedade quanto na economia. Fala-se em dois tipos, né? Uma restritiva e uma supressiva. Aqui a ideia de tombamento, não mexa aqui nesse imóvel, é uma ideia restritiva. Já uma ideia supressiva, eu estou desapropriando. Ora, o seu Zé mora ali pertinho, num lugar que seria ótimo para ter o quê? Uma escola. E aí a administração pública desapropria, paga direitinho, tira o cara de lá, e aí eu posso construir sim uma escola. Entendeu? Isso é uma
uma intervenção na propriedade. Ou na economia. Na economia, isso está balizado pelos nossos artigos 173 e 174 da Constituição. 173 vai falar da nossa segurança nacional, né? O que acontece aqui? Temos o primeiro setor, que é o Estado, em sentido amplo, temos União, Estado, DF, município. Eles vão criar uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, lembrando do FASE, Fundação Pública, Autarquia, Sociedade Economista, Empresa Pública, mas nesse caso aqui vai ser quem? A Sociedade de Economia Mista e a Empresa Pública. Ele vai criar empresas, certo? Vai pegar essas empresas e jogar onde? No segundo setor, para concorrer, beleza? Para concorrer, porque senão pode o quê? Pode fazer um cartel, pode fazer um oligopólio, digamos assim, e aí, poxa, eu só tenho aqueles bancos privados, eu não consigo crédito, o pequeno proprietário, o pequeno empresário, ele não consegue crédito, enfim, como é que eu vou fazer? Ora, eu tenho os bancos, ele coloca os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para subsidiar essa galera, entendeu? E aí sim, aí eu tenho uma concorrência melhor, beleza? Lembrando que sempre que eu tenho uma concorrência maior, melhor, todo mundo se beneficia com isso, né? A concorrência, quanto mais concorrência perfeita, melhor. E o terceiro setor são as ONGs, OCIPs, beleza? Aqui eu busco lucro, aqui não, certo? Rapaz, basicamente era isso, hein? Não sei se foi muita coisa, né? Mas legal essa aula. E aí, gostou da aula? Eu achei o máximo. Essa foi a primeira parte. Na segunda parte e final desse inicial de direito administrativo, nós vamos falar ainda sobre o conceito de direito administrativo, a sua relação com os outros direitos. Vamos falar de fontes do direito administrativo, as fontes principais, as fontes secundárias. Vamos falar do sistema inglês, sistema francês. Está uma aula também muito bacana. Fica ligado aqui nesse YouTube. Vai nas minhas redes sociais, vai no Instagram, fala comigo. Eu faço mentoria para concurso também. Se você quer estudar comigo, eu já passei em diversos concursos, já ajudei diversas outras pessoas a passarem também. Então, cara, fica aí, vai me seguindo, vai compartilhando, vamos conversando, trocando ideia aqui. Tem tudo para ser muito legal. E Túlio, você vai fazer questão? Vou fazer questão ainda, mais para frente. Ah, tá muito básico. Beleza, é porque as coisas têm que começar de algum jeito, né? Devagarinho, né? Primeira marcha, segunda marcha, terceira, quarta e por aí vai. Beleza? Fica atento, fica aí. Um abraço, valeu, tchau, tchau.